Fala pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre entradas analógicas, saídas analógicas, fundo de escala. Mostrar como é fácil a gente não precisar ter que fazer regras de 13 e tal. Basicamente conhecer o range de entrada, conhecer o range de saída e fazer os determinados ajustes nos fundos de escala. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá! Muitas vezes a gente trabalha com entrada analógica e em microcontroladores a gente tem que fazer tudo. Só que no CLP a grande vantagem é que a gente colocando o fundo de escala lá definido, isso se resolve de uma maneira super simples. A gente pode trabalhar com entradas analógicas de 0 a 10 volts. A gente pode trabalhar com de 0 a 20 miliamperes, ou mesmo de 4 até 20 miliamperes. E o legal disso é que quando eu trabalho com fundo de escala, eu não preciso, teoricamente, me preocupar com isso. Vamos imaginar que eu tenho um sensor e a saída dele é de 4 a 20 miliamperes. Então eu vou fazer a ligação lá para trabalhar com corrente, vou deixar tudo prontinho e aí eu vou olhar o range desse sensor. Então vamos supor que o range desse sensor aí que conectado ao 420 miliamperes, o range dele vai ser, por exemplo, de 0 a 30 PSI. Certo? 0 a 30 PSI. Então, o fundo de escala que eu vou botar lá, meu fundo de escala, por exemplo, se eu não quiser muita precisão, pode ser 30, que vai equivaler aos 30 PSI. A regra de 3 e toda aquela história que tem que fazer, porque 4 equivale ao 0, 20 equivale a 30, enfim, tem que botar ali, considerar que é uma reta, mas que ela não parte do 0, ela já parte de 4 e vai até 20. Nada disso é necessário fazer, tá? Nada disso é necessário fazer. Já está tudo feito internamente no CLP. A grande sacada é essa. O que eu tenho aqui, então? O meu valor lido está entre o meu fundo de escala e 0, né? Muito bem. Isso é o que o meu sistema entrega. Então, se o meu fundo de escala é 30 e ele bate com o range do meu sensor, eu vou ter aí números inteiros, né, de 0 a 30, 0, 1, 2, 3, tarará, até 30, que vão equivaler, então, à pressão. Ah, mas eu queria com pelo menos uma casa depois da vírgula, é possível fazer isso? É. Basta a gente aumentar o fundo de escala. Então, eu aumento o meu fundo de escala, então multiplico ele por 10, o valor lido também vai ser multiplicado por 10 por consequência, né? Então agora eu vou de 0 a 300, vou de 0 a 300, não mais 30, né? Então 300 equivale a 30 PSI, né? Para eu poder ajustar isso, vou ter que dividir. A jogada é essa, né? Eu vou ler lá, quando eu colocar 20 miliamperes na entrada, isso vai equivaler a 30 PSI. Só que o meu AI0 lá, né, vai me retornar 300. Poxa, 300, mas era 30. Claro, ele veio 10 vezes maior. A minha pressão, vou botar sem acento aqui de propósito, né, porque lá não pode pôr, vai ser, na verdade, o meu AI0 dividido por essa relação aqui, que é de 10 vezes, né? Então, divididos por 10, né? E aí eu vou obter lá 30,0 PSI, certo? Aqui só para fazer o ajuste é AI0. E para lembrar que AI0 e valor lido são a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Isso aqui é do tipo inteiro, melhor dizendo, do tipo Word, que são 16 bits. Então sempre vai vir um número inteiro aqui. E lembrando que pressão vai ser do tipo real, ou seja, número com vírgula, né? Quando eu quiser trabalhar com número inteiro, eu vou ter que fazer uma conversão aqui, mas esse é papo para depois. Essa é a jogada, tá? O mesmo vale para a saída, né? Se eu boto um fundo de escala para a saída analógica,
Vamos supor que é ângulo. De 0 a 180 graus. 180 graus, a válvula está toda aberta, 0 grau, a válvula está toda fechada. Então, fundo de escala de 180. Isso equivale a uma saída pulsada, né, uma tensão média na saída de, vou botar aqui, V médio, na saída de 10 VCC, por exemplo. Saída de tensão, né? Basta fazer isso, pessoal, né? Quando eu escrever em A a 0, quando eu escrevo em A a 0 um número 180, automaticamente o Vout lá dessa saída vai ser 10 VCC. Em contrapartida, se eu escrever em A a 0, sei lá, vamos botar aqui 90 graus, eu quero uma abertura de 90 graus na válvula, o que vai acontecer com o meu Vout lá? Vai abrir, vai colocar 5 VCC. Então, eu não preciso me preocupar mais com a tensão. Eu já sei que isso aqui vai corresponder lá a uma abertura de 180 graus na válvula. Eu já sei que isso aqui vai corresponder a 90 graus na válvula. Então, eu já coloco no fundo de escala o range lá do meu atuador, né? Não preciso me preocupar com essas conversões de tensão para ângulo. Isso vai ser feito automaticamente, certo? Eu só tenho que me preocupar com o tipo de saída, se é de tensão ou de corrente, e o resto vai acontecer naturalmente. É bastante simples. Então eu posso pensar num problema onde eu tenho pressão na entrada, né? Vai passar ali pelo CP, né? E eu vou ter na saída um ângulo. Ok, a pressão vai vir de 4 a 20, que o meu sensor trabalha com 4 a 20. E o ângulo vai ser em VCC lá, né? 10 VCC, a saída de tensão. Então aqui entrada de corrente, lá a saída de tensão. Aqui o range é de 0 a 30 PSI, por exemplo, e aqui a saída vai ser de 0 a 180 graus, certo? Então, o meu fundo de escala na entrada, eu vou colocar 300, porque eu vou fazer aquele lance lá de dividir por 10 e tal. E aqui na saída, o meu fundo de escala vai ser o 180 mesmo, tá? Não vou dividir, não vou multiplicar para depois dividir, nada disso, tá? Pressão vai ser igual a I0 divididos por 10, onde a I0 também é igual ao valor lido, tá, pessoal? Divididos por 10,0, porque pressão é do tipo real e a I0 é do tipo Word, tá? Então, eu divido por um número com vírgula aqui para obter já esse número com vírgula aqui. Isso a gente já viu em outros vídeos. E a saída é simples, eu simplesmente vou escrever o ângulo, caso eu calcule usando essa variável, o ângulo vai ser escrito em A a 0. Então, vamos fazer diferente. O A a 0 vai receber, né? Então ele vai ser igual ao ângulo. E esse ângulo a gente já sabe que vai de 0 a 180 graus, tá? Então eu não posso escrever número com vírgula e tal. Ângulo e A a 0, ambas vão ser do tipo Word já, tá? Então já vou deixar isso pronto, ok? Então agora a gente vai lá para o Master Tools e vamos fazer isso lá. Eu já começo o projeto indo para a parte de configuração, tá? Entrei aqui em recursos, configuração do CP. Na parte de entrada analógica, então, coloquei fundo de escala de 300 e defini que é uma entrada de corrente de 4 a 20. Lembrando que, né, uma vez conhecido esses sensores, sabendo que essa é de corrente, eu faço a ligação da maneira correta e a partir daí não preciso me preocupar mais. A saída, eu venho aqui em A a 0, vou dizer que é uma saída de tensão e fundo de escala de 180, que foi como a gente planejou. A partir daí, eu venho aqui nas Pools, né? Programa, e vou começar agora a editar meu programinha.
Primeira coisa que eu vou fazer, então, é a parte de entrada, né? Vou colocar aqui o bloquinho, enable, e aqui a primeira coisa, então, é um div, vou fazer a divisão do AI0 por 10.0. Por que isso? Porque a AI0 vai vir de 0 a 300 e eu divido por 10.0, que é para gerar um valor. Ó, AI0 é do tipo Word, divido por 10 eu vou obter aqui a minha pressal, né, que é do tipo real. Tá? Então eu tenho que dividir por 0.0 para já obter aí real. Senão eu vou ter que fazer AI0, converte para uma outra variável auxiliar do tipo real, para daí trabalhar. Não há necessidade, é possível fazer assim. Então agora eu tenho o valor lido e a minha pressão, que já é lá com uma casa depois da vírgula arrumadinha. Tá? Então esse pressão varia entre 0 e 30 e a I0 varia entre 0 e 300, que é a relação de fundo de escala. Muito bem. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a parte toda de processamento entre pressão e abertura de válvula, que na verdade, quanto maior a pressão, mais eu quero que abra a válvula, quanto menor a pressão, menos eu quero que abra a válvula. Tá? Então, bem simples, não vou nem pensar em grandes controles aqui. Um controlezinho linear mesmo. Aumentou a pressão, aumenta, diminui a pressão, diminui. Tá? Zero de pressão, válvula totalmente fechada. Pressão máxima, válvula totalmente aberta. O controle é esse, tá? Não vamos discuti-lo. Variável de saída, eu escrevo em A a 0 o valor que eu quero entre 0 e 180. Bom, se é uma relação linear, e eu sei que a pressão máxima é 30, e 30 está para 180, assim como 0 está para 0, então basta eu pegar o valor da pressão e multiplicar por 6, não é verdade? Então eu posso muito bem colocar aqui um outro bloquinho, uma rede aqui embaixo, coloco um bloquinho aqui, esse aqui vai ser um bloquinho de multiplicação, certo? Aqui eu vou colocar a minha pressão, pressal, né? Aqui eu quero multiplicar por 6,0, ou somente 6, tanto faz, porque a pressão já é real, e obtenho ali a O0. Ah, tudo bem? Não, não está tudo bem. Isso aqui vai me gerar um número, esse produto de número real por número real, ou mesmo real por um inteiro, se eu colocasse somente a 6 aqui, me geraria na saída um número real. E a O0 tem que ser do tipo Word, então não dá. Então aqui eu vou chamar de AUX AO0, número auxiliar. Ele é do tipo real. Tá? Ele é do tipo real. E eu tenho que converter esse número do tipo real para o tipo Word, que é o tipo que a O0 recebe. A O0 não vai receber do tipo real, só recebe do tipo Word. Então cria mais uma redinha ali embaixo. E agora a gente vai botar aqui um bloquinho que vai fazer a conversão de real para Word. Então dou um F2, venho aqui em operadores function block, tá? Na verdade é os de conversão, operadores de conversão, e vou procurar aqui de real, procura-se o R aqui então, tá? De real para Word, tá aqui ó, real para Word. Dá um OK. A variável de entrada vai ser AUX A0, né? E a de saída é o próprio A0. Pessoal, o nosso programa está feito. Então, se pressão for 0, 0V6 é 0, AUX vai ser 0, 0 convertido, 0 vai sair 0. Então, pressão nula, saída nula. Se pressão for 30, 30V6 dá 180, né? 180, converte 180,0, converte para 180, vai sair 180 na saída, certo? Então eu vou querer visualizar essas variáveis aqui na tela gráfica agora, tá? Então eu vou colocar pressão lá, eu já meio que comecei. Falta ver o valor de A a 0, tá? Fechar aqui.
A A0 eu coloquei aqui, mas a gente pode modificar. E faltou, se quiser ver o valor intermediário, a gente pode ver também. Acho que não há necessidade, esses dois já são suficientes. Aqui agora falta ajeitar a variável que envia para cá. Aqui a gente dá um F2. Vamos lá embaixo, na parte do programa. Eu quero mostrar a pressão lá em cima, né? Com uma casa depois da vírgula. Okay? E aqui embaixo eu quero a variável que vai sair ali é o A0. Mas se eu não tivesse, eu daria um F2 aqui, procuraria nas variáveis globais, porque o A0 está aqui, né? Ok, ok. Tá certo, pessoal? Então, é o que temos ali. Agora a gente vem aqui em comunicação, login. Se o programa estiver certo, entra nesse modo aqui. Eu dou um F5 para ele entrar em execução. E agora eu vou lá dar uma forçada nos valores. Então eu venho aqui em AI0, né? E vou colocar aqui. O AI0 vai de 0 a 300. Então se eu colocar 300, que é o fundo de escala máximo, dou um F7 aqui. Olha lá, o 300 virou 30.0, como ele fez ali. Tá? O 30.0 vezes 6 vai dar o 180,0, que é 180 lá no A a 0. 180 no A a 0 vai dar o fundo de escala lá da grandeza que ele está trabalhando. No caso aqui ele trabalha com tensão, vai sair 10 volts. Se fosse corrente, ia sair 20 mA. Tá? Essa é a parte que a gente não precisa se preocupar que o CLP faz. Né? Como eu também não coloquei aqui 10 volts, nem 20 mA, nada disso. Eu botei um número entre 0 e o fundo de escala, porque ele já faz isso. Ele pega lá a grandeza, tensão corrente, o que for, que a gente configurou, faz toda a análise e já me entrega um número entre 0 e fundo de escala. Essa é a grande vantagem que eu falei na parte anterior do vídeo. Desculpe. Aqui, agora eu vou colocar a metade da escala. Vou botar 150. F7, 150, vai dar uma pressão no meio da escala também, 15 PSI. Isso aí vai ser um ângulo de 90 na válvula, né? Ele está mandando certamente aí a tensão à corrente correta. Esse é o exemplo, pessoal. Né? O legal seria a gente ter o CLP aqui e aí colocar lá um potenciômetro, algo assim na entrada, onde a gente pudesse ficar variando e vendo esse controle funcionar. Quanto maior a pressão, mais ele vai abrir a válvula, quanto menor a pressão, menos ele abre. A ideia aí desse controle é manter a pressão dentro de uma certa faixa. Claro que para esse controle proporcional aí está muito aberto, né? Mas ok, é só um brinquedo, a gente está brincando aqui. O nosso objetivo não é estudar o controle, mas sim essa parte de fundo de escala e variáveis, enfim. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente trabalhou com as entradas e saídas analógicas, com um foco específico nos fundos de escala e como lidar com isso, né? Na verdade, o fundo de escala vem para facilitar a vida mesmo. Eu só preciso me preocupar com qual é o range do sensor de entrada, o range do sensor do atuador, e acabou, né? Fazer a ligação corretamente e pronto. Então a ideia do exemplo era exatamente mostrar que é simples, tá? Que é bastante simples. Espero que eu tenha conseguido passar isso para vocês. Se gostaram do vídeo, deixem um like e tal, se curtirem, enfim, né? Críticas, sugestões, vocês podem deixar aí também nos comentários. E bom, em breve já mais um outro vídeo aí sobre esse mesmo assunto. Para aqueles que estão esperando os vídeos sobre texto estruturado, daqui a um pouquinho mais eu já estou largando eles no canal. Abraço, pessoal.